Agora foi, vejam aí se abriu. Começou. Começou? Esperar um pouquinho, pessoal. Muito bem. Nós estamos iniciando aqui uma conversa com o vereador Eduardo Suplicy e com a professora Valdete. Esta vai ser uma conversa sobre renda básica de cidadania e o combate à pobreza, que é um assunto, um tema extremamente atual e importante, principalmente por conta deste momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde está aumentando o número de pessoas desempregadas e também pessoas que viviam na informalidade e que agora não estão podendo desenvolver as suas atividades, estão sem renda. Então, um momento muito grave da história do nosso país. Eu queria dizer que esse debate sobre renda mínima ou renda básica, programas de transferência de renda, sempre foram temas discutidos em nosso país, porque nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Embora nós sejamos um país rico, com uma potencialidade extraordinária de desenvolvimento, somos uma economia importante no mundo, porém, grande parte da nossa população vive em situação de pobreza e muitos de extrema pobreza. Portanto, essa discussão de ações afirmativas, programas sociais, programas de transferência de renda, sempre foram assuntos debatidos, principalmente por nós que militamos no campo da esquerda brasileira, né? Então, esse é um tema que nós queremos debater nesse momento com duas pessoas que são especialistas, né, no assunto. Primeiro, eu gostaria de dizer, meu queridíssimo Eduardo Suplicy, que é uma satisfação e é uma honra poder fazer esta conversa com você, que é um patrimônio do nosso partido e, eu diria, do Estado de São Paulo, do Brasil, pela sua história, pelo seu trabalho, pela sua trajetória na política, e é uma pessoa que nos enche de orgulho. Então, eu quero dizer que é uma enorme satisfação ter você aqui neste momento com a gente. E também agradecer a participação da professora Valdete, a Valdete, que é muito conhecida aqui no Mato Grosso do Sul, ela que é assistente social, tem mestrado nas políticas sociais. Professora Valdete já foi presidente da antiga Promosul, hoje Secretaria, né, de Assistência Social. Professora Valdete foi também secretária de Assistência Social no município de Dourados, na gestão do professor Laerte Tetila. Professora Valdete também já contribuiu no governo federal, no Ministério do Desenvolvimento Social, também no Conselho Nacional de Assistência Social, né? Então, é uma satisfação, Valdete, ter você com a gente. O vereador Suplicy, antes de ser vereador, né, ele, professor universitário, economista, também tem administração de empresa. O Eduardo Suplicy, senador por 3 mandatos, é isso, né, Suplicy? 3 Sim. mandatos, e também foi deputado estadual, enfim, tem uma trajetória muito importante na política. Mas o senador Eduardo Suplicy ficou muito conhecido por levantar no Congresso Nacional a discussão da renda básica de cidadania. Inclusive, é autor de livros sobre esse tema e, num primeiro momento, apresentou, né, projetos, enfim. Mas eu quero abrir inicialmente para você, Suplicy, fazer a sua saudação e, em seguida, a professora Valdete. Muito boa noite,
querido Pedro Kemp, e também professor como eu, e a professora Valdete Barros. Muito boa noite. É uma alegria, uma satisfação conversar com vocês aí em Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, e um lugar onde faz algum tempo que eu não os visito, mas eu espero em breve passar desta pandemia do coronavírus. Se vocês avaliarem como próprio, quero lhes dizer, ainda segunda-feira retrasada, eu que era um dos pré-candidatos a prefeito de São Paulo, avaliei que era o momento de, nessa fase da minha vida, deixar esta trajetória para outras pessoas e dedicar-me inteiramente à implantação da renda básica de cidadania no Brasil e nos mais diversos lugares da África, da Ásia, da América Latina, da Europa, das Américas. Eu, portanto, se porventura vocês avaliarem como próprio e quiserem que, após a pandemia, eu faça uma visita aí a Campo Grande, a Mato Grosso do Sul, para aprofundarmos o diálogo sobre a renda básica de cidadania, podem contar comigo, que eu possivelmente, então, não serei candidato a prefeito. Foi escolhido sábado passado Gilmar Tato, e eu provavelmente deverei ser, então, candidato a vereador, mas com a flexibilidade suficiente para estar viajando, seja pelo interior de São Paulo, pelo Brasil e por outros lugares, como tenho feito, inclusive participando dos congressos internacionais da Basic Income Earth Network, da rede na Terra da Renda Básica de Cidadania, da qual me elegeram presidente de honra, e eu tenho essa missão e espero ainda em vida ver implantada a renda básica de cidadania no Brasil e em muitos lugares do planeta Terra. Muito bem, eu fico feliz já de saber da sua disposição em visitar o nosso estado, Campo Grande, depois da pandemia, obviamente, para a gente também trazer para cá essa ideia e a gente militar juntos, né, nessa perspectiva. Eu queria abrir para a professora Valdete fazer a sua saudação. Valdete. Bem, boa noite, o vereador Suplicy, deputado Pedro Kemp, todas as pessoas que estão nos assistindo. E quero dizer que é uma honra, né, estar aqui recebendo, junto com o Pedro, na nossa cidade, né, o vereador Eduardo Suplicy. Aqui para nós, como o Pedro falou, um patrimônio nessa luta histórica pela questão da renda básica, né, de uma renda que é direito, uma renda que na realidade, ela precisa, né, principalmente num país como o nosso, né, e na conjuntura que vivemos, ela é extremamente necessária. Então, eu quero, nesse momento, contribuir um pouco, vereador, fazendo uma análise com o Sistema Único de Assistência Social, que é onde eu atuei, né, por muitos anos, em todas as minhas participações, especialmente nos governos, né, federal, estadual, municipal, e, com certeza, debatendo também a questão da renda básica, porque não se discute proteção social de uma política específica e importante como a assistência social, sem você falar de benefícios de renda, né? Então, acho que esse momento é um momento muito importante, né, para a gente trocar ideias, para fortalecer esse projeto no Brasil, e, com certeza, a experiência do Eduardo Suplicy, como vereador, como senador, como militante, como pessoa que esteve sempre nessa causa, é fundamental nesse momento. Eu acho que, com certeza, nós seremos vitoriosos nesse processo de luta. Muito bem. Eu gostaria, vereador Suplicy, de fazer uma primeira pergunta para você.
no sentido de explicar melhor para as pessoas que estão nos acompanhando essa proposta que você defendeu, foi na verdade, uma bandeira que você levantou na sua trajetória política, a renda básica de cidadania. Você apresentou um projeto no Congresso Nacional, foi aprovado, projeto de lei, sancionado pelo presidente Lula, né? Eu gostaria que você explicasse para as pessoas essa proposta e como é que está essa implementação, né, aqui no Brasil e em outras partes do mundo, né, já que alguns países também estão discutindo, implementando a proposta nesse sentido. Podemos começar, então, com a origem e os fundamentos da proposta da renda básica de cidadania, não é? Então, podemos perguntar à professora Valdete como é que ela saiu de casa da última vez, por favor. Pela janela? Eu saí de casa pela porta, né? Pois bem. Já tem o meu livro que se chama Renda de Cidadania, a saída pela porta. Esse seu livro eu já conheço. Eu sei que os outros dois não, mas esse eu já vi. E por quê? Já li há algum tempo e preciso reler novamente. Para lembrar que o sentido está no mestre Confúcio, em 520 anos antes de Cristo, quando, no livro das explicações e das respostas, ele observou que a incerteza ainda é pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa senão pela porta, ou seja, tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta se desejarmos erradicar a pobreza, promover maior igualdade e justiça e prover dignidade e liberdade real para todos. Então, vamos instituir a renda básica de cidadania. Se nós formos aos 300 anos antes de Cristo, nos defrontarmos com Aristóteles no livro Política, ele diz que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso é necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva. Se nós formos à Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, qual é a palavra em hebraico mais citada? 513 vezes me ensinou o Rabino Henry Sobel, é tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade, o grande anseio do povo judeu, como também do povo palestino. Se formos, então, no livro do Êxodo, de Deuteronômio, dos Provérbios, de Isaú, de Jacó, sempre está a palavra tzedakah. Não é à toa que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra tantas vezes começa os seus seminários pela leitura do livro do Êxodo, para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça na sociedade. Se nós formos ao Novo Testamento, ali nos Atos dos Apóstolos, eles venderam todos os seus bens, passaram a viver em comunidade de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se formos olhar as parábolas de Jesus, como as do Senhor da Vinha, então Jesus conta que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, com cada um foi combinando o que ambos consideravam justos, e, ao final do dia, começou o pagamento pelo último que ali chegou. E, ao pagar o primeiro, este lhe perguntou, mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que ao último que aqui chegou e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo, e aquele que aqui chegou por último também precisa receber o necessário para a sua sobrevivência?
Certo dia eu estava fazendo uma palestra sobre esse tema, citando tantos pensadores, filósofos e economistas, e também citei que, depois de ter escrito o Manifesto Comunista em 1848, com Friedrich Engels, e de ter escrito os volumes de O Capital, mais tarde, em 1875, Karl Marx escreveu a crítica ao programa de Gotha, onde diz que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder inscrever como lema de sua sociedade 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, diz que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital, From Each According to His Capacity to Each According to His Needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Então, quando chegou ao final daquela palestra, o saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida me disse: Eduardo, você não precisa citar... Ele é presidente da CNBB, não é? Você não precisa citar Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Então, eu li essa epístola, achei tão bela que sempre cito agora Karl Marx e São Paulo, que na segunda epístola aos Coríntios diz que devemos nós todos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. E, então, se nós formos ver o que pensam os seguidores de Maomé, os 4 califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, ele diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se nós formos olhar o que pensa o budismo, então, Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. E, se formos um pouco mais adiante na história, vamos nos encontrar com uma pessoa muito especial no início do século XVI, que vocês conhecem, e que é um amigo meu que está aqui do meu lado, tá bom? Acho que vocês vão reconhecê-lo logo que eu mostrar. Ele havia estudado para ser um sacerdote, estudou teologia, filosofia, mas antes que ele se tornasse um padre, ele foi convidado pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, para vir trabalhar na corte, onde ele se tornou um homem muito influente. Foi designado embaixador em Flandres, na Bélgica, onde ele começou a escrever um livro formidável e foi presidente da Câmara dos Comuns. Eis que, certo dia, o rei Henrique VIII o convidou para que ele escrevesse uma justificativa para que ele pudesse se casar outra vez, porque a sua mulher não lhe dava herdeiros. E ele disse: não, eu não vou escrever isso, não é o que eu penso. Se vocês forem até Londres visitar o parlamento, ao chegarem ali
logo na entrada à esquerda, há um enorme espaço, como se fosse uma catedral, sem bancos, e no meio há um círculo dizendo: aqui foi julgado e condenado Thomas More, e daí decapitado por causa daquela recusa. Vocês sabem que Thomas More, em 1935, foi canonizado santo pela Igreja Católica, e no ano 2000, o Papa João Paulo II o proclamou o grande patrono dos políticos e dos governantes. E há um filme muito bonito que eu recomendo, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, sobre a história dele. Pois bem, eis que, antes de ter sido degolado, né, eis que ele escreveu um livro, começou a escrever na Bélgica, Utopia. Em Utopia, no livro primeiro, há um diálogo sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra, naquela época, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que, então, Rafael Itludeu, um contador de histórias em grego, pondera da seguinte forma: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luís Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges: esse Rectone pauperum de sive necessitados, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a sobrevivência dos habitantes de Bruges. E por esta razão é que Thomas More é considerado um dos que melhor fundamentou o direito à garantia de uma renda para todos. Podemos seguir um pouco mais adiante na história para nos defrontarmos com outro Thomas. Eu me refiro a Thomas Paine, P-A-I-N-E, o grande ideólogo das revoluções americana e francesa. Ele nasceu em Thetford, na Inglaterra, em 1734. Mais tarde, tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou para-raios, antes só se usava monóculos. Ele inventou os óculos, um homem muito influente, que o persuadiu a ir viver na América antes da independência. E para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores. E ele passou a escrever ensaios que tiveram enorme impacto. O presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência quanto Common Sense, que foi publicado em extraordinária tiragem para a época, 150 mil exemplares, distribuídos pelas ruas da Filadélfia e das 13 colônias norte-americanas. 6 meses depois, em 4 de julho de 1776, os americanos proclamaram a sua independência. E o que dizia Thomas Paine contraria o bom senso, que uma ilha domine um continente e coisas como tais. Só que, por causa de suas ideias consideradas tão progressistas e ousadas, ele resolveu, quer dizer, ele se sentiu tão perseguido nas Américas que resolveu voltar para a sua terra natal na Inglaterra. Mas lá chegando, o que aconteceu? Começaram a queimar os seus livros. Imagine esse homem responsável pela perda da nossa principal colônia. E ele, então, seguiu para a França e, de tal maneira, se engajou como
se engajou na luta por liberdade, igualdade e fraternidade, que 3 anos após a Revolução Francesa de 1779, embora estrangeiro, ele foi eleito constituinte francês e, nesta qualidade, em 1795, ele escreveu para a Assembleia Nacional da França e o Diretório francês um ensaio de 20 páginas que está publicado em português no meu livro Renda de Cidadania, onde ele explica que, em Justiça Agrária, que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada, pois ali na América, onde ele havia estado, não enxergara tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias. Então, por que razão? Porque lá na América a propriedade era comum dentre os índios, mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e esse era um plano para todos os países. Ele ressalta: se pagaria a cada pessoa tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos partilharem da riqueza comum da nação, como um direito à cidadania. A ninguém deverá ser negado. E por aí em diante, tantos foram os pensadores. Podemos chegar no século XX e encontrarmos-nos com Bertrand Russell em 1918, quando ele escreveu Os Caminhos para a Liberdade, uma reflexão sobre o sindicalismo, o socialismo, o anarquismo, os grandes movimentos que abalaram a Europa antes da Primeira Grande Guerra Mundial, e onde ele, depois de examinar todos esses pensamentos, conclui que o seu plano é exatamente esse, que cada pessoa deve ter o direito à sobrevivência, e daí para frente cada um vai conseguir aquilo que obtiver por seu talento, esforço, capacidade, produtividade, criatividade e assim por diante, mas a ninguém deve ser negado um mínimo para a sua sobrevivência. E daí para frente, em tantos países, ali na Inglaterra, a participante da Câmara dos Comuns, a Juliet Rees-Williams, o casal Dennis Milner, Mabel Milner, os economistas do Círculo de Cambridge, da Universidade de Cambridge, em torno de John Maynard Keynes, a Joan Robinson, o Edward Kahn, o James Edward Mead. O John Maynard Keynes, em 1939, ao escrever How to Pay for the War, como se pagar pela guerra, advertiu que era necessário se separar o necessário para a defesa, mas como iria haver graves problemas sociais, se deveria separar 2% do produto nacional bruto de 5 bilhões de libras esterlinas, portanto, 100 milhões de libras esterlinas para uma renda básica a todos. Ava Lerner escreveu a favor de um imposto de renda negativo fixo para todas as pessoas. O Prêmio Nobel de Economia George Stiller, em 1946, na Revista Americana de Economia, escreveu que um artigo sobre o salário mínimo e sobre como erradicar a pobreza e promover o emprego, e diz que o mais eficaz seria instituir uma garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo.
Em 1962, Milton Friedman escreveu Capitalismo e Liberdade, onde diz que o capitalismo seria o sistema mais consistente com a liberdade do ser humano, mas que não resolve o problema da pobreza. Se quiser resolver, então, deve-se adotar um imposto de renda negativo para garantir uma renda mínima para todos. James Tobin, outro prêmio Nobel de Economia de assim, tendência mais keynesiana, escreveu inúmeros artigos sobre como erradicar a pobreza, inclusive para os negros nos Estados Unidos, e também advogou e desenvolveu a ideia de um imposto de renda negativo. Em 1968, Paul Samuelson, John Kenneth Galbraith, James Tobin e tantos outros 1.200 economistas escreveram para o Congresso norte-americano propondo que se instituísse a garantia de uma renda mínima para todos. E então Richard Nixon, o presidente, convidou o Daniel Patrick Moynihan, que havia sido um arquiteto de programas para combater a pobreza de John Kennedy e Lyndon Johnson, para apresentar uma proposta. E ele apresentou o Family Assistance Plan, o plano de assistência à família, pelo qual toda a família norte-americana, se não alcançasse $3.900 anualmente, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da família. Mas foi aprovado na House of Representatives, na Câmara dos Deputados, por cerca de 260 a 150 e tanto, mas foi negada no Senado por 10-6. Daniel Patrick Moynihan escreveu um livro muito interessante, que para mim foi muito útil, onde ele explica que os conservadores acabaram utilizando-se das contradições entre os mais liberais e progressistas e derrotaram a proposta. E, em seguida, o senador George McGovern, democrata, que disputou versus Richard Nixon em 72, ele propôs um demo grant assessorado por James Bond, que seria uma espécie de renda básica de $1.000 anuais para todos os 150 milhões de americanos naquela época. Mas George McGovern não foi persuasivo o suficiente, não havia ainda toda esse pensamento desenvolvido sobre a renda básica para que ele vencesse as eleições. Mas mais e mais economistas do mais largo espectro continuaram a pensar na garantia de uma renda, seja através de um imposto de renda negativo, seja através da renda básica incondicional e universal. Em 1984, o filósofo e economista Philip Van Parijs, autor do livro... eu só vou pegar o livro aqui que eu preciso mostrar. Esse livro aqui, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre, uma economia sã, de Philippe Van Parijs e Annick van der Borch, da Universidade Católica de Louvain, com o meu prefácio. Eu recomendo a todos, é a obra mais completa a respeito. E, então, em 1984, Philippe Van Parijs e mais dois economistas, filósofos, estiveram apresentaram um trabalho no Colégio da Europa, na Bélgica,
E o melhor prêmio, o melhor trabalho, ganhou um prêmio de $4.000 da Fundação do Rei Balduino. E com esses $4.000, Felipe Van Pares convidou cerca de 50 dos melhores pensadores, economistas que estudavam combater a pobreza e formas de transferência de renda, e se reuniram na Universidade Católica de Louvain em 1986. E ali fundaram a BIAN, Basic Income European Network, que em 2004, no 10º Congresso Internacional da BIAN, foi transformado em Basic Income Earth Network, por minha sugestão, porque ali estavam, por exemplo, 13 brasileiros e pessoas de todos os continentes, para, então, neste fórum, estar se debatendo e batalhando para que persuadíssemos todos os países para instituir a renda básica como um direito à cidadania. Mais e mais isso está acontecendo. E eu, que primeiramente tinha, em 1991, ao chegar no Senado, apresentado um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo em abril de 91 e consegui que fosse aprovado por todo o Senado após 4 horas e meia de sessão de debates brilhantes. E acontece que em agosto de 91, no encontro de economistas do PT, quando eu apresentei a proposta, o economista José Márcio Camargo, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ponderou que seria bom iniciar a garantia de uma renda desde que as crianças fossem à escola para as famílias carentes, porque um dos maiores problemas brasileiros era que tantas famílias pobres colocavam as suas crianças para trabalharem precocemente, desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade, e quando chegavam à idade adulta, não tinham o conhecimento suficiente para um trabalho que lhes desse uma boa remuneração. E se, portanto, provêssemos uma garantia de renda à família carente desde que as crianças estivessem indo à escola, estaríamos contribuindo para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre isso em 91 e 93, na Folha de São Paulo, e então, em 94 para 95, o governador eleito pelo PT, Cristóvão Buarque, no Distrito Federal, e o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, de Campinas, do PSDB, ambos iniciaram projetos de garantia de renda mínima associados às oportunidades de educação, que tiveram muito sucesso, e o exemplo foi frutificando para Ribeirão Preto, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul, Campo Grande e tantos outros municípios. E então, no Congresso Nacional surgiram diversos projetos, 3 na Câmara, 3 no Senado, Pedro Wilson, Chico Vigilante, Nelson Marquesan, José Roberto Arruda, Ney Suassuna, Renan Calheiros. E Felipe Van Pares esteve no Brasil em 94 e outra vez em 96, quando eu o levei para uma audiência junto ao presidente Fernando Henrique Cardoso, presente o ministro da Educação e equipe, Paulo Renato Souza, e Felipe Van Pares disse ao Fernando Henrique: olha, o objetivo maior é chegarmos à renda básica incondicional, mas iniciarmos
a garantia de uma renda através, relacionando as oportunidades de educação, constitui um investimento em capital humano. E então o presidente Fernando Henrique deu o sinal verde para que fosse aprovada a Lei 9.533, de 97, pela qual a União financiaria os municípios em 50% que adotassem programas de renda mínima associados à educação. E, então, ao longo de 5 anos, 20% no primeiro ano, os municípios de menor renda per capita, até que no 5º ano todos seriam contemplados. Antes de chegar ao 5º ano, em 2001, por medida provisória logo aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional, foi aprovada a lei pela qual 100% dos gastos de todos os municípios brasileiros, 5.570 e poucos, pudessem ter o financiamento pela União de programas dessa natureza, que foram denominados Bolsa Escola. Poucos meses depois veio o Bolsa Alimentação, relacionando as vacinas das crianças, e depois veio o Auxílio Gás, R$15 por mês para as famílias carentes poderem comprar os bujões de gás, e em seguida, o presidente Lula, eleito em 2002, em fevereiro de 2003, lançou o programa Fome Zero, o cartão alimentação para as famílias carentes poderem gastar R$50 somente em alimentos. E então a equipe interministerial, com Miriam Belchior, Ana Fonseca e outros, recomendaram, e o presidente Lula acatou, que se unificasse e racionalizasse esses 4 programas que eu citei, no que veio a ser o Bolsa Família. Em dezembro de 2003, havia 3,5 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família, e foi crescendo, até que, em julho de 2015, havia 14.200.000 famílias inscritas durante o governo Dilma. No governo Michel Temer chegou a diminuir um tanto, mas acabou também em 14.200.000. No governo Jair Bolsonaro, no começo, até foi crescendo, até chegar a 14.330.000, mas chegou em dezembro de 2019, estava com apenas 13.100.000, diminuindo 1.200.000 famílias, ainda que tivesse prometido e pago o 13º, mas por uma quantia bem menor. Mas de lá para cá, agora em abril, maio último, voltou para o número de 14.200.000 famílias, e inclusive, segundo o que o ministro Onyx Lorenzoni mencionou há 3 semanas atrás, num pronunciamento, que tinha voltado para esse número. E durante esse período, especialmente nos governos Lula e Dilma, o Bolsa Família contribuiu para a diminuição dos índices de desigualdade, bem como a erradicação da pobreza extrema. Só que, nesse período recente, os 4 últimos anos, devido à recessão e ao desemprego crescente, não houve mais a continuidade da diminuição da pobreza extrema e da desigualdade. E agora, é interessante observar que, há um mês atrás, por decisão consensual de todos os deputados federais, de todos os senadores, houve o reconhecimento de que se faz necessário a garantia de uma renda, assim denominada auxílio emergencial,
que foi estipulado em R$ 600, as oposições tinham... O governo tinha pensado em R$ 200 por pessoa adulta, mas foi proposto e acabou sendo aceito R$ 600 por pessoa, até 2 pessoas na família, desde que as famílias recebessem até 3 salários mínimos mensais ou meio salário mínimo por pessoa. Então, hoje nós temos o programa Bolsa Família e o auxílio emergencial. Acho que é importante nós recordarmos como funciona o Bolsa Família. Toda família, se a sua renda familiar per capita não alcançar sequer R$ 178 por mês, passa a ter o direito de receber o benefício do Bolsa Família, caso a renda familiar per capita não atinja R$ 89 por pessoa. Então, o benefício começa com R$ 89, mais 41, 2, 3, 4, 5 vezes 41, se na família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças, até 15 anos e 11 meses, mais 48, mais 48 para 1 ou 2 adolescentes de 16 a 18 anos. Há condicionalidades, a mãe, se estiver grávida, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde até que nasce o nenê. Durante esses 9 meses, ela já tem direito aos 41 por criança que vai nascer. Os pais devem levar as crianças até 6 anos na rede pública de saúde para realizarem as vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a 15 anos e 11 meses têm que frequentar ao menos 85% das aulas nas escolas e os adolescentes ao menos 75% das aulas nas escolas. A presidenta Dilma, em 2012 para 2013, instituiu o Brasil Carinhoso, logo o Congresso aprovou e melhorou, pelo qual, para as famílias que estejam dentro dos parâmetros do Bolsa Família, se somarmos a renda da família, do pai, da mãe, de quem mais tiver renda, aos benefícios do Bolsa Família, e dividirmos pelo número de pessoas na família, se não se alcançar R$ 89, então a União complementará o que falta para garantir R$ 89 por pessoa. Mas é preciso assinalar que os economistas do IPEA, há cerca de um mês, ressaltaram que, como já faz quase 2 anos que se ajustou o Bolsa Família, precisaria ajustá-los em 29% este valor, os valores, para se chegar ao que foi pensado inicialmente. Mas é interessante que, portanto, se ressaltar que, com o Bolsa Família, o mínimo de renda para as pessoas e famílias que estão dentro desse parâmetro, se estiverem efetivamente inscritas, então, no Brasil, hoje, se assegura pelo menos R$ 89 de renda para cada pessoa. Mas é interessante que, neste período do coronavírus, então, o Congresso, por unanimidade, resolveu aprovar o auxílio emergencial, que, junto com o Bolsa Família, ambos podem ser considerados como passos em direção à renda básica de cidadania. Mais e mais, considerando melhor a renda básica universal em relação a um imposto de renda negativo relacionado ou com condições tais como o Bolsa Família, eu avaliei que melhor ainda será quando tivermos a renda básica incondicional para todos. Em dezembro de 2001, apresentei novo projeto de lei no Senado, recebeu o parecer do senador Francelino Pereira. Ele me disse: Eduardo, eu quero estudar seriamente a sua proposta, estou com 81 anos,
não vou ser mais candidato, ele que foi governador de Minas e presidente da Arena, era do PFL. Eu dei o meu livro a ele, ele estudou e disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como faz o Bolsa Família e agora o auxílio emergencial. Eu achei de bom senso, aceitei, e graças a esse parágrafo, o Congresso Nacional aprovou, o Senado em dezembro de 2002, em dezembro de 2003, a Câmara dos Deputados aprovou, por consenso dos partidos, e é interessante observar que estava na Comissão de Constituição e Justiça como suplente, mas, portanto, substituindo o titular, o então deputado Jair Bolsonaro, que votou favoravelmente ao projeto, nada falou contra. O projeto de lei foi para exame do presidente Lula sancionar ou não em janeiro de 2004, em 8 de janeiro de 2004, numa linda cerimônia, inclusive tendo o Palácio Planalto convidado Felipe Van Pares, que é a maior autoridade sobre o tema, para estar presente, e ele veio, e então foi aprovada a Lei 10.835 de 2004 para ser instituída por etapas, e agora está na hora, e depende da vereadora Valdete e do prefeito Pedro Kemp para que Campo Grande venha logo se tornar um exemplo, como está sendo Maricá, na costa do Rio de Janeiro, que está instituindo a renda básica de cidadania pioneiramente. E, se vocês me convidarem, eu vou para Campo Grande para ajudá-los. Caiu dele. Parece que teve um probleminha na transmissão e o vereador Suplicy saiu da nossa live, né? Vamos esperar que ele retorne. E eu queria dizer que nós acabamos de ter uma aula, não é, Valdete? Sobre... Sim, nossa! ...renda básica. Então, que memória, que memória! Fantástica, né? Acabamos de ter aqui um curso de pós-graduação em renda básica de cidadania. Com certeza. E eu já vou fazer o convite para que o senador e vereador Suplicy venha a Campo Grande, né, após a pandemia, para nos ajudar a formatar uma proposta, já que eu sou pré-candidato a prefeito, Valdete provavelmente estará na nossa chapa. Nós vamos formatar, né, um projeto nesse sentido, que é uma ideia fantástica. Nós que vivemos num país tão desigual, nós que vivemos num país rico e, ao mesmo tempo, com tanta miséria, tanta pobreza, né, nós precisamos realmente pensar em programas que possam fazer um enfrentamento a essa pobreza. Eu queria, Valdete, antes de passar a palavra para você, dizer que tem muitas pessoas participando, ouvindo a nossa live, e eu quero até registrar aqui vários pré-candidatos a vereadores, né, do Partido dos Trabalhadores, a Sandra Silva, professor Francisco, a Michele, também a Natália, que é deputada estudante, né, do projeto da Assembleia Legislativa, o professor Gilvano, a ex-vereadora Luísa Ribeiro, que também é pré-candidata, né? E nós temos a professora Eugênia, também pré-candidata vereadora, e muitas pessoas queridas, nossos amigos, assistentes sociais, a nossa amiga Áurea, Heloísa Berro,
psicóloga Sueli Viçoso, né? Todo mundo participando, o Dídio lá de Dourados, a Bárbara lá de Dourados, né? O Tiago de Corumbá, a Cristiane de Corumbá também nos acompanhando, a Rosuíta de Maracaju, Carminha, enfim, Paulo Ângelo, Wagner Campos, que são do nosso GTE. Então, eu queria mandar um abraço para todo mundo, Andréia, Montserrat, enfim, depois a gente pode registrar algumas outras pessoas, o doutor Ronaldo também, que é pré-candidato a vereador, né? Muito legal a participação de todos vocês. Um abraço. Agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Valdete, e o nosso querido Suplicy já está voltando. Isso. Que bom. Vamos ouvir a professora Valdete. Valdete, depois dessa aula do vereador Suplicy sobre a renda básica de cidadania, eu falei aqui, Suplicy, que nós acabamos de fazer um curso de pós-graduação com você, foi muito legal, toda essa trajetória que você fez, né, o resgate histórico, indo até o Antigo Testamento. Eu quero dizer para você que sou aluno de teologia, estou estudando muito também essas questões. E eu como falei certo? Falou certo, falou. Quando a gente define o Antigo Testamento numa palavra, a palavra é justiça. Isso eu aprendi do meu professor agora de teologia. E quando a gente define o Novo Testamento em uma palavra, é amor, né? Então, justiça e amor formam a sociedade que todos nós desejamos, né? Uma sociedade justa e uma sociedade fraterna. E, professora Valdete, nós estamos vivendo há muito tempo num país injusto e agora, com esta pandemia, a gente vê que as desigualdades sociais elas ficam mais evidentes. Por quê? Porque nesse processo, os pobres é que sofrem mais, as pessoas que viviam na informalidade, né? As pessoas que estavam desempregadas, agora, nesse período da pandemia, são as mais vulneráveis, né? Sim. E, como disse o vereador Suplicy, foi aprovado pelo Congresso Nacional um auxílio emergencial para as pessoas que estão, né, numa situação mais difícil, e que antes foi pensado R$200, depois R$600 foi aprovado, né? Eu queria, Valdete, que você falasse um pouco essa experiência que houve agora nesse governo, Jair Bolsonaro, né, do pagamento desse auxílio emergencial. Como é que você viu esse processo neste momento, já que você tem essa experiência, né, das políticas sociais, da política nacional de assistência social, o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social. Então, o governo, ele utilizou dessa política, dessa rede de assistência social. Como é que você viu essa questão do auxílio emergencial? Bem, bom, primeiro eu quero falar, vereador Suplicy, que eu também, assim, a sua memória é invejável. Olha, datas, nomes, é incrível, muito, assim, interessante, uma aula mesmo. Eu já tinha ouvido você falar há muito tempo aqui em Campo Grande. Eu não sei se quando o Zeca foi candidato, ele esteve aqui em Campo Grande para falar da renda básica. Mas, assim, eu não me lembrava que você tinha feito, provavelmente você já tinha feito toda essa retrospectiva, que é muito interessante, porque a gente volta, quer dizer, volta um pouco no tempo e vê, um pouco não, muito no tempo, e vê como é importante que as populações, né, de diversas gerações e séculos se preocupam realmente em que a pessoa mais pobre, mais vulnerável, ela tenha, de fato, né, um atendimento como direito, como dignidade, enfim. E isso, eu acho que todas essas lutas se incorporam na questão dos direitos humanos, dos direitos sociais, né? Então, é muito importante, eu acho que essa sua retrospectiva, que nos faz lembrar e fortalecer, né, em nós mesmos que lutamos por direitos, essa vontade de
cada dia mais a gente contribui nesse processo. Bem, eu, Pedro, entendo o seguinte, eu acho que esse governo, infelizmente, como o próprio Suplicy já falou, nós temos um número grande de pessoas desempregadas, de pessoas na informalidade, de pessoas na extrema pobreza, ou seja, hoje, pelo que eu tenho acompanhado os dados, a gente tem aí cerca de 12 milhões de trabalhadores que estão desempregados, esses dados estão aí, todo dia nós estamos, né, ouvindo, mais de 40 milhões de pessoas na informalidade, né, e 14 milhões aí de pessoas que já recebem o Bolsa Família, e também, além do Bolsa Família, a gente tem o BPC, né, que é o Benefício de Prestação Continuada, que hoje, acho que está em torno aí de quase 4 milhões de pessoas que recebem o BPC e que tem uma fila, né, essa é uma outra questão, tem uma fila no INSS aguardando um parecer para se incorporar, né, no recebimento desse benefício, ou seja, a gente tem, somando aí, eu acho que cerca de 80 milhões de pessoas, né, e chega a se dizer que com todas as pessoas do cadastro único, você chega a 100 milhões de pessoas que teriam o perfil para receber esse auxílio emergencial. Eu entendo que houve um descompasso nesse governo, primeiro porque nós já vínhamos enfrentando, desde do golpe do governo Dilma e anterior, o governo Temer, a Dilma cai, o Temer já entra com todas as reformas e já entra com, na realidade, um desfinanciamento dos sistemas públicos, né? E com esse desfinanciamento, automaticamente, você, com a recessão que a gente vem enfrentando, o desemprego aumenta. E esse governo, no mês de fevereiro, ele lançou vários programas, falou de várias ações que estariam em pauta, e assistência social ou a renda Bolsa Família ou qualquer outro tipo de renda não foi mencionado. Ou seja, uma política muito importante no enfrentamento à pobreza e à vulnerabilidade não foi lembrada pelo governo. E quando ocorre essa pandemia, a gente vive esse processo todo aí de uma questão assim mundial e que no Brasil, pelo perfil dos trabalhadores, pelo perfil da pobreza, da desigualdade, em todos os sentidos, né, é necessário que se haja, né? E o Congresso Nacional, e o Suplicy lembrou disso, apresentou uma proposta, era R$200, mais um grupo de parlamentares da esquerda, né, acabou apresentando uma proposta que seria um pouco mais, R$1.200, chegou-se esse consenso de R$600. O que ocorre? Eu entendo que essa ação do governo, ela foi uma ação totalmente descoordenada, porque eles não criaram um comitê de crise exatamente para não só acompanhar, gerenciar esse benefício, como trazer esse acompanhamento para o Ministério da Cidadania, que é o ministério, por meio da Secretaria de Assistência Social, que teria eu diria assim, a capacidade política para levar esse processo em frente. Então, eles entenderam, e isso, inclusive, a televisão está todo dia comentando, falando, eles entenderam isso como se fosse uma ação simplesmente bancária, né? É uma ação federal bancária, sendo que eles poderiam, a partir do momento que nós temos um sistema único de assistência social, um sistema que tem capilaridade no Brasil todo, hoje nós temos mais de 8 mil CRAS no Brasil. Na época que foi aprovado o Sistema Único de Assistência Social, em 2004, e no período por 10 anos consecutivos, a gente teve o governo Lula e Dilma um investimento muito grande na política de assistência social. E houve em todo esse processo um trabalho muito próximo de quem recebe uma renda também receber a oferta de um serviço com qualidade, e se estruturou esse sistema único. Eu entendo que se o governo tivesse se utilizado, né, a partir do cadastro único nós temos aí 27 milhões de pessoas no cadastro único,
Esse cadastro único, ele já é um início para que as pessoas possam... Quem se inscreve no cadastro único? E por que se inscreve? Se inscreve as pessoas que têm até o rendimento até meio salário mínimo, e essas pessoas vão poder se utilizar, vão poder, enfim, ser atendida por diversas políticas sociais, de habitação, enfim, né, e assistência social. Então, nós temos uma estrutura no governo que ela deveria ser utilizada para o atendimento a esse auxílio emergencial. Nós estamos vendo um problema de saúde sério no país e no mundo. Como é que o governo manda para a fila milhares de pessoas, manda pessoas para regularizar a CPF, sendo que o cadastro único, a pessoa não é necessário a pessoa ter CPF. Ela vai fazer o cadastro único com o documento que ela tem. Então, quer dizer, houve um descompasso muito grande, e, inclusive, eu estava lendo hoje, tem uma nota do IPEA, eu não consegui aqui imprimir, mas uma nota do IPEA muito interessante que eles procuram mostrar, a partir de uma análise desses dados e dados da PNAD, a quem esse benefício vai alcançar, os critérios que foram estabelecidos, e na análise eles mostram que o benefício não vai alcançar a todas as pessoas que dele precisam, por uma série de questões. Porque ampliou-se o público e o governo não tem eu diria, uma gerência, uma capacidade técnica e política para fazer com que esse benefício chegue a todas as pessoas. Então, tem muita gente que se inscreveu, que não vai receber, enfim. Então, eu acho que está uma confusão e eles não conseguiram coordenar esse processo para que todas as pessoas que necessitam alcance esse benefício. Eu acho que há necessidade, ou até acho que a Câmara Federal já fez uma proposta nesse sentido, né, de se ter um comitê, uma coordenação, mas não houve ainda a aceitação do governo. Então, eu entendo que muita gente que seria beneficiário desse auxílio emergencial, ele vai ficar sem receber. E mais uma coisa interessante que eu gostaria de falar é que a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei que regulamenta a LOAS, ela já cria benefícios e serviços, né? Programas e projetos. E nesta lei existe o chamado benefício eventual, que seria esse um benefício, seria esse auxílio, né? Então, a lei já permite isso. Só que se criou uma nova legislação. Então, acho que há um descompasso nessa questão do auxílio emergencial proposto pelo governo. Muito bem. Pois bem, Pedro. Fala, Suplicy. Se nós instituirmos a renda básica de cidadania, muitos desses problemas serão extintos. Que vantagens há em se pagar a toda e qualquer pessoa? Até mesmo para a professora Valdete Barros, para o professor Pedro Kemp, deputado estadual, para Eduardo Suplicy, para o Pelé, para a Xuxa, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim. Obviamente, os que temos mais iremos contribuir para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há nisso? Eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Eliminamos qualquer estigma, o sentimento de vergonha da pessoa que precisa dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Tem um som aí a mais, não? Não é daqui. Então, Oi? eliminamos também o fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar a receber esse tanto, aí vem o governo, me retiro o que eu estava recebendo naquele programa,
eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá um estímulo ao progresso. Será que vai estimular a ociosidade? Pensemos um pouco em nós, seres humanos. Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando os nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando de nossas crianças, com todo amor e carinho. Quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa assistência, ali estamos. Nos centros acadêmicos, nas igrejas de todas as denominações, nas associações de bairros, nós não realizamos uma série de tarefas porque nos sentimos úteis. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de um banco, de uma fazenda, de um hotel, de um restaurante, de títulos financeiros, de propriedades imobiliárias. Esta pessoa tem o direito de receber lucros, juros e aluguéis, os rendimentos do capital, e, por acaso, para uma pessoa receber tais rendimentos, precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando ou que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de todos participarmos da riqueza de nossa nação, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de partilharmos de fato da riqueza de Mato Grosso do Sul, do Pantanal, da floresta amazônica, dos pampas do Rio Grande do Sul, das cataratas de Iguaçu, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, da vida cultural de São Paulo, ainda mais quando pensamos em que, por mais de 3 séculos, milhões de trabalhadores foram arrancados de sua terra natal na África para virem aqui ajudarem o aumento da riqueza de tantas famílias sem que lhes fosse dada qualquer remuneração, mais do que de bom senso. E qual é a principal vantagem da renda básica incondicional? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, da qual nos fala Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade. O Prêmio Nobel de Economia explica que, quando ele era menino, morava na Índia, numa boa casa, seu pai era um ótimo professor, e eis que, certo dia, brincando no jardim de sua casa, eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas. Ele, então, logo veio, ele chamou para o seu pai, que logo veio, e acompanhou o seu pai, levando aquele homem para o hospital. No caminho, ele disse: bem que minha mulher tinha me dito para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão de, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Ao chegarem no hospital, aquele trabalhador teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui o Prêmio Nobel Amartya Sen, tipicamente, este trabalhador não tinha liberdade real, precisou colocar a sua família em sua saúde e vida em risco para dar o sustento da sua família. E então, da mesma forma, aquela mulher que, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo para o personagem do Homem na Estrada, que, não tendo como ajudar no orçamento da casa, resolveu se tornar o aviãozinho dos narcotraficantes, personagem dos Racionais MCs, do Mano Brown. O dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer não, diante de uma única alternativa que
lhe surge pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade, colocar sua saúde e vida em risco, essa pessoa vai poder dizer: agora eu posso aguardar um tempo, graças à renda básica, para mim e cada membro da minha família. Quem sabe fazer um curso aqui com a professora Valdete, com o professor Pedro Kemp, numa instituição em Campo Grande ou em Dourados, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, querida professora Valdete, que a renda básica vai elevar o grau de dignidade e liberdade de cada ser humano. Querido Pedro Kemp, quem sabe possamos fazer também de Campo Grande um exemplo pioneiro da renda básica logo, logo. Me coloco à disposição de ajudar. Com certeza, nós vamos precisar da sua ajuda a partir do ano que vem, vereador. Nós já estamos caminhando para o final da nossa conversa e eu queria dizer que, Suplicy, nós, nesse momento tão difícil da nossa história, nós estamos vendo quão importante é a presença do Estado na vida das pessoas, né? Nos últimos anos, aqui no nosso país, volta aquela ideologia, aquele projeto político chamado neoliberal, agora ultraliberal, né? Do Estado mínimo, e a gente, nesse período de pandemia, percebeu quão importante é o Estado para desenvolver políticas públicas, para atender principalmente os mais vulneráveis, né? Então, o seu projeto, que foi pensado com muito brilhantismo e defendido no Congresso Nacional, é alguma coisa que hoje precisa ser retomado com força para que nós possamos, de fato, fazer frente ao crescimento da pobreza, da miséria. É importante a gente dizer que o programa Bolsa Família, Bolsa Escola, eu fui secretário de Educação aqui do Estado, no governo Zeca do PT, e tive a alegria de implantar o programa Bolsa Escola. Valdete, na época, era presidente do Promosul, e naquela época nós pagávamos um salário mínimo para as famílias, né, em situação de vulnerabilidade social. Eu me lembro até hoje, o salário mínimo era R$ 136, né? E as famílias do programa Bolsa Escola recebiam este valor com a obrigação de manterem os seus filhos na escola e ainda, Suplicy, participavam de uma reunião mensal de formação para a cidadania, onde se discutia direitos, né? O direito, enfim, vários direitos, mas também a condição da mulher, né? A questão da violência doméstica, vários temas que eram de interesse daquelas famílias. Nós, infelizmente, não tivemos continuidade, né, deste programa, que hoje é muito diferente, né? Hoje nós temos um programa de transferência de renda, mas não com aquela política também de emancipação, preocupado com investir na formação das pessoas, né? Mas o que eu quero dizer é que este momento de pandemia tão difícil está fazendo a gente retomar uma série de políticas, de propostas de enfrentamento à pobreza e à miséria. Governo Lula e Dilma investiram muito nas políticas sociais e o nosso país saiu do mapa da fome, né? O nosso país conseguiu reduzir a pobreza, a miséria, e esse processo precisa ser retomado, né? Então, acredito que o debate é extremamente atual e necessário, né? Com certeza, vereador Suplicy, nós vamos solicitar a sua ajuda, a sua presença aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, porque nós queremos ser defensores, né, desse projeto tão importante. Eu queria dizer que muitas pessoas que assistiram esse debate, elas mandaram abraço, elogiaram a participação
a aula que nos deu aqui o vereador Suplicy, a contribuição da Valdete. Nós temos pessoas assistindo de vários municípios do estado, Cristiane, o Tiago, lá de Corumbá, Rosuíta de Maracaju, lá de Dourados, o Dídio, né, Diógenes, a Bárbara, né, assistente social lá de Dourados. Também nós temos vários pré-candidatos a vereadores, eu já citei o nome de vários, esqueci de falar da Camila Jara, do Kriegel, o pastor Kriegel, a Michele, e eu tenho pessoas até fora do estado, né, José Antônio Galiani, meu colega de seminário, estudamos juntos, né, também gostando muito desse nosso debate, Eloíne Marques, Fernando Cruz, Ana Paula Carlino, minha amiga, Graciele, lá de São Gabriel do Oeste, enfim, muitas pessoas acompanhando o nosso debate. Vereador Suplicy, eu queria agradecer demais, do fundo do meu coração, primeiro porque eu sou um grande admirador de você, da sua história, da sua contribuição para a política brasileira, tenho o maior respeito, né, pela sua pessoa e quero agradecer muito essa contribuição valiosa que você deu para nós. Eu quero agradecer também a professora Valdete, que é professora de todos nós aqui nas políticas sociais, na política da assistência social. Então, eu queria passar a palavra para vocês despedirem do nosso pessoal que está assistindo e fazerem as considerações finais. Começando da professora Valdete, né, vamos inverter, e depois o Suplicy, que vai deixar uma mensagem bem bonita para nós. Bem, eu quero agradecer também a oportunidade. Poderíamos continuar, né, Suplicy, falando mais um pouco aqui de renda básica, que tem assunto, Pedro, aí para um par de horas. Mas eu gostaria de, ao me despedir, também agradecer a todas as colegas, todos que estão aqui nos acompanhando, e eu acho que são pessoas comprometidas também com a luta social, com o fortalecimento do Estado. Quer dizer, nós temos um Estado que foi pensado a partir da Constituição Federal de 88, com um sistema de proteção social muito amplo, né? E que nos governos, né, principalmente do Lula e da Dilma, a gente conseguiu que esse Estado realmente ganhasse força e ganhasse consolidação para atender todas as populações, né, que necessitam e construir políticas e buscar a busca ativa e atrás de todas aquelas populações que estavam invisíveis do ponto de vista realmente da inclusão social. Então, havia um compromisso, né, muito importante, muito forte com a vida humana, com a dignidade, como foi falado, e a liberdade. Mas eu quero, antes de concluir, dizer que nós temos algumas frentes, nós temos uma Frente Nacional em Defesa do SUS e da Seguridade Social, e aqui no Estado nós lançamos a Frente também Estadual em Defesa do SUS e da Seguridade. Temos muitas bandeiras, mas uma das principais bandeiras é resgatar os recursos para as políticas públicas, especialmente aí para as 3 políticas que foram fortemente, e eu acho que não são 3, mas todas as políticas fortemente afetadas pela Emenda Constitucional 95, né, que ela retirou recursos, congelou recursos por 20 anos para essas políticas. Então, nós estamos sofrendo um corte desde 2016, 2017, quando foi aprovado, né, essa emenda constitucional. 75% dos recursos da assistência social não chegaram mais, além de não chegaram, não estão atrasados, não há repasse. A política voltada para a mulher, por exemplo, teve 75% de corte. Então, todas as políticas tiveram quase 100% de corte. Então, nós não estamos fazendo política. Eu acho que há um descaso muito grande, como você falou, Pedro, com esse Estado, que é um Estado ultraliberal. E esse Estado, ele fez uma escolha, ele não fez uma escolha pela vida humana, pelas pessoas, ele fez uma escolha pelo mercado, né? E eu acho que esse projeto da renda básica, ele é fundamental no contexto
que nós vivemos de desigualdade e pobreza, mas que é um projeto que nós vamos ter muita luta política, né? Assim como nós tivemos lutas políticas importantes para consolidar as políticas públicas da Constituição Federal, enfim, e constituir os sistemas públicos. Nós estamos vendo o SUS nesse processo agora de saúde que nós estamos enfrentando, como o SUS é importante, mas como o SUS também já sofreu cortes, assim como o SUS está sofrendo muitos cortes, muitas famílias estão deixando de ser atendidas. Então, acho que o que eu gostaria, assim, de deixar como uma mensagem é que a gente se junte nesse processo de luta pela derrubada da Emenda Constitucional 95, para que a gente possa fortalecer, de fato, uma renda básica aliada a serviços de qualidade em todas as políticas públicas, para a gente combater, né, ter política pública para as mulheres, combater a questão da violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Nós precisamos ter recurso para proporcionar política pública e serviço de qualidade. Então, esse é o meu recado. Agradecer muito e dizer que essa luta é uma luta permanente, né? Se nós queremos, de fato, dignidade e liberdade, como foi falado, esse é o nosso compromisso, nós precisamos estar levantando bandeiras. E eu acho que a bandeira hoje é a derrubada dessa emenda constitucional para a gente ganhar força nessa luta. E muito obrigada, viu, Suplicy? Muito obrigada, Pedro Kemp, muito obrigada a todos que nos assistem por essa oportunidade e continuamos na luta aí por um Estado de proteção social que ele favoreça a inclusão de todas as pessoas. Obrigado, Valdete, pela sua contribuição, e eu vou passar a palavra para as considerações finais para o vereador Eduardo Suplicy. Antes, eu quero dizer, Suplicy, que há uns dias atrás eu tive em Três Lagoas, num encontro do PT, e um jovem, bem jovem, adolescente, ele pediu a palavra e falou assim: pessoal, nós estamos aqui discutindo política, e eu quero dizer para vocês que política é vida. Discutir política é discutir a nossa vida, né? E eu queria dizer para você, Suplicy, que quando a gente discute um tema como esse, renda básica de cidadania, a gente está discutindo a nossa vida e a política a serviço da vida, né? E o nosso sonho é o sonho de construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa, uma sociedade solidária. Mais do que nunca, a gente precisa fazer esse debate. A professora Valdete disse agora, nós estamos vivendo tempos em que a política é colocada a serviço do mercado, do capital financeiro. Agora nós tivemos políticas de ajuste fiscal, né? Privatizações, reformas que prejudicaram tanto os trabalhadores, que precarizaram o trabalho, que acabaram com direitos duramente conquistados. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E precisamos voltar a discutir política a serviço da vida, né? Da vida com dignidade para todas as pessoas. Então, nesse sentido, Suplicy, que eu acho que a gente se sente tão junto, né? Você que está em São Paulo, Valdete, com os compromissos dela, e nós aqui, nós nos sentimos irmanados, né? Nessa mesma luta de colocar a política a serviço da vida. Suplicy, sua fala final. Muito obrigado, queridas professora Valdete Barros, e sim, estou de pleno acordo com os objetivos das entidades citadas, e inclusive para que não haja mais essa limitação da emenda 95 de congelar os recursos, por exemplo, para as áreas sociais e de educação, de saúde, e por 20 anos congelados, e caro Pedro Kemp, também, que é professor e deputado. Olha, na sua última viagem para a América Latina, o Papa Francisco recomendou a todos os chefes de Estado, a todos nós, colocarem em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que possam elevar
o grau de justiça para que, então, possa haver a paz em cada país e entre os países. E sabe que no ano passado eu fui convidado por aqueles jovens, porque vai haver um encontro que deveria ser em março, mas foi adiado para novembro, com o Papa Francisco e com pessoas como Amartya Sen, Jeffrey Sachs e outros, para debaterem a economia de Francisco. E eu fiquei muito feliz quando os jovens que me convidaram para falar na Pontifícia Universidade Católica sobre a renda básica falaram: nós queremos conversar sobre esse tema com o Papa. E me convidaram, eu já estou até de passagem marcada, já estava para a Itália em março, mas agora ficou adiada para novembro, e eu espero ir lá, embora seja um encontro dos jovens até 35 anos, farei 79 em 21 de junho, mas fui convidado para estar lá também como um jovem para conversar com essa pessoa de alma tão extraordinária. E eu acredito que eu já fiquei otimista, porque na missa da Páscoa, a homilia de Páscoa, o padre recomendou aos movimentos sociais a renda básica universal. Então, eu já estou meio caminho andado, né? Então, acho que nós temos tudo para avançar na direção de levar adiante esse propósito maior, e avalio que, assim, quando essa história do Papa tem muito a ver também com os objetivos dos povos do mundo, que, quando houve as guerras do Vietnã e do Iraque, saíram às ruas para pedir que acabassem as guerras, né? E o que eles fizeram, então, querida Valdete e Pedro Kemp, por favor, lembra o que fizeram os povos do mundo quando saíram às ruas para pedir o fim da guerra, para que houvesse também a realização da justiça, para que houvesse paz? Eles cantaram. E que canção cantaram? Eu vou lhes convidar para concluir cantando juntos comigo, tá bem? How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Que maravilha!
Depois eu vou no YouTube, eu vou ensaiar e na próxima vez nós vamos cantar junto. Vou fazer a segunda voz. Suplicy, um beijo no seu coração, meu companheiro. Um abraço caloroso. Muito obrigado pela sua participação. Valdete, muito obrigado. Obrigada. Não poderíamos encerrar da melhor maneira ouvindo essa canção tão bela na voz... Prêmio Nobel de Literatura. Na voz do nosso Eduardo Suplicy. Aqui eu estou vendo as mensagens, muita gente aplaudindo, muita gente mandando beijo para você, um abraço. Suplicy, que a gente possa se ver logo. Eu quero dizer para você, se cuide, fique aí na quarentena, você tenha muita saúde para continuar essa luta, que é uma luta belíssima. Um grande abraço. Abração para o Zeca também. Para o Zeca, né? Tá bom. Um grande abraço a você. Benjamin. Beijo, obrigado. Como que faz aqui, Douglas, para sair?